Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Não quero atrapalhar a conversa de ninguém. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas, que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Olha, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação. Nunca vimos coisa semelhante. Se você lê essa passagem em São Lucas, olha lá em cima no título da Bíblia Ave Maria, você tem Mateus 9, de 1 a 8, é a passagem, a visão bem reduzida. Lucas 5, 17 a 26. Lucas conta mais ou menos feito São Marcos, só que a conclusão de Lucas é belíssima. A última frase, eles dizem: hoje vimos coisas maravilhosas. Queridos e queridas, aqui nós temos um roteiro maravilhoso de cura e libertação. E um roteiro que vem inteirinho ao encontro do tema desse acampamento. Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Observe que essa palavra foi repetida ontem de manhã e depois de tarde, na continuação da parábola dos 10 leprosos. A segunda pregação da manhã ontem, Bartimeu o cego, e agora um paralítico. Observe que a palavra nesse acampamento está tratando dessas enfermidades prioritárias na Bíblia. Na Bíblia, há alguns milagres que se repetem: pessoas cegas, pessoas mudas, a lepra, que como eu disse ontem,
é mais do que uma doença, e a paralisia, porque tem um sentido teológico. É muito importante a gente ter presente que Jesus não é curandeiro. Jesus jamais praticou curandeirismo. Jesus é Salvador, e isso fica explícito nesse texto. Mas o que fica explícito nesse texto, e eu escrevi sobre isso no meu livro Experienciar Milagres, o que fica explícito nesse texto é a grande causa pela qual muitos da sua família, da sua comunidade, não foram curados ainda. Porque nós poderíamos fazer a nossa parte feito as pessoas que nós não sabemos quem são. Não sabemos se é a família, sabemos que amava muito esse paralítico. Por quê? Todo esse milagre foi motivado por quê? Qual é a ação que motivou esse milagre maravilhoso? A fé do paralítico? O paralítico não tinha fé nenhuma. Aliás, é um sujeito energúmeno. Além de paralítico, esse homem podia ser definido como uma anta empacada sem misericórdia. O que esse homem fez para ser curado? Nada. E isso descreve muito bem o estado atual do senhor, seu marido. Sentado naquele sofá, que palermão. Mas descreve também o estado atual da senhora, sua esposa, descabelada, que aqueles olhos cheios de ramela, desanimada. Pior, descreve o estágio do seu filho, do seu neto, aquele menino, aquela menina de 16, 17, 18 anos, que está velho, está esgualepado, escangaiado, desanimado, preguiçoso. Que paralisia o Senhor quer curar de você hoje. Mas, além de mostrar a metodologia do milagre, mostra também a causa da enfermidade. Esse roteiro é perfeito. Vocês imaginam, eu gosto muito de ler a Bíblia também para dar risada. É a mesma coisa quando eu me encontro com o Nelson Correia. Eu olho para ele e já começo a rir. Ele me passa uma serenidade, né? Não sei se é por causa dos quilômetros rodados. Eu adoro ler a Bíblia para rir. Esse texto é de um humor, porque eu fico imaginando a carinha de Jesus. Em que lugar ele estava? Cafarnaum. Cafarnaum, um lugarejo que já foi, tentaram reconstruir Cafarnaum 15 vezes, 17 vezes, nunca conseguiu. Aliás, cada vez que eu vou a Cafarnaum, eu fico pensando na força da palavra de Jesus. Jesus lançou a maldição sobre Cafarnaum. Se assim Tiro ou Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foi feito aqui em Cafarnaum, Cafarnaum teria, Tiro e Sidônia, Sodoma e Gomorra teria se convertido. Gente, é um mistério Cafarnaum, porque geograficamente falando, poucas cidades da Judéia, da Galiléia está melhor localizado. Cafarnaum está do ladinho do mar da Galiléia, grudado ao mar. Uma terra maravilhosa. Quando a gente chega em Cafarnaum, salta aos olhos uma buganvília branca, que é uma coisa espetacular, uma primavera branca. É uma terra maravilhosa. Uma região historicamente privilegiada, porque havia do mar, e havia mares, a estrada que ia para o mar, chega ao mar da Galiléia do lado de Cafarnaum. A terra é uma beleza. No entanto, o clima é maravilhoso. No entanto, nunca foi para frente, por causa da força dessa palavra. Jesus está ali em Cafarnaum.
Em frente à casa de Pedro, onde ele morava, tinha a sinagoga. Uma sinagoga, talvez a metade desse palco. Está lá até hoje a sinagoga. Não é uma grande construção. Então, Jesus estando sentado lá na frente da sinagoga, Jesus via o movimento todo, inclusive daquele povo sentado lá, prestando atenção, escutando ele falar. Eu fico imaginando a carinha de Jesus, quando ele viu os 4 colegas trazendo a anta paralítica, que está deitadona. Vocês acham que o temperamento dessa anta era bom? Para Jesus olhar para ele e falar logo de cara, seus pecados estão perdoados, quer dizer, rapaz, você está com o pecado saindo pelos olhos. A cara desse paralítico, só 4 para suportar. O sujeito tinha uma cara, gente, parecia que estava chupando limão. Ele era mal-humorado. Ele era reclamão. Então vocês imaginem, porque inclusive dá a entender que Jesus não interrompeu o sermão. Eu queria aprender esse dom, eu não consigo. O dom de não precisar interromper. Quando a gente está pregando, aí tem uma anta que levanta e fica andando para lá, para cá, conversando. Nossa Senhora! Eu já dá uma vontade de fazer um milagre ao contrário. Estender a mão na direção da pessoa para ver se ela cai paralítica. Certos milagres a gente não deve treinar. É melhor não treinar. Por exemplo, os milagres de Eliseu. Eliseu era um milagre meio violento. Quando chamaram ele de careca. Ontem eu achei que o Prado Flores ia mandar sair o urso aí de trás também. Falar que ele está careca, né? O Eliseu era nervoso. Quando chamaram ele de careca, 42 rapazes chamando ele de careca. Ele só olhou assim, saiu 2 ursos, não sei que jeito tinha urso lá. Foi lá, tacou, matou aquele povo. Às vezes a gente tem essa vontade também de treinar uns milagres desses. Mas o perigo é que vai que pega na gente, isso é um perigo danado. Então, eu fico impressionado com Jesus. Jesus continuava pregando. Mas eu duvido se Jesus de vez em quando não pôs paninho na boca para rir. Ah, duvido. Aqueles 4 trazendo na maca. A maca era uma cama feita de couro, com 2 paus enfiados assim, que ela ficava meio mole no meio. Isso chama-se padiola. Uma das traduções, acho que São Lucas ou é Mateus, fala na padiola, que é uma cama assim, feita de couro. Aí você pegava 2 paus, amarrava um couro grande assim, né? Então ficava aquela coisa mole também, para não dar problema na coluna. Que época não tinha hipoglose ainda, por causa da assadura das costas do paralítico, né? Então eles estão andando com aquilo meio mole, vai de jeito. Aí chega lá, eles olham, pede licença, mas naquela época, igual hoje também, a pessoa só pensa em si, não deixa ninguém passar na frente. Dá licença, nós queremos chegar lá, mas aqui não tem jeito, não. Aqui tá montado, não tem nem jeito de passar aqui. Mas essa cadeira vazia aí que está sentada, essa bolsa, não, isso aqui é para minha avó que vai chegar às 5h30 da tarde, né? Isso aí já tinha desde aquela época. E eles tentando chegar até Jesus, e Jesus continua pregando. O que Jesus estava pregando a gente não sabe, porque nessa altura já não interessava mais o que ele estava pregando. O barulho era tão grande lá fora que todo mundo ficava olhando lá para fora. E também aqui eu me pergunto, se Jesus viu, e eu garanto que ele viu, por que Jesus não pediu para o Ministério de Música cantar uma música, enquanto ele foi lá fora e pôs a mão no paralítico e já curava o homem? Há uma lei na Bíblia fabulosa. Nunca o Senhor facilita as coisas. Nunca. Quem quer que Jesus seja o esse Jesus da nova era, esse Jesus não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Jesus não é facilitador. Ele ficou olhando o movimento lá fora, e ele ficou pensando, o que será que eles vão fazer? Porque Jesus já tinha gostado desses 4 aí.
Você imagina? Eles eram de longe, carregando esse paralítico, o risco que eles corriam de derrubar aquela anta no meio do caminho. Ali em Cafarnaum, a região tem muita pedra, se pega a cabeça de um ali dos livros. Aí chegaram lá, bom, fizemos a nossa parte, ao menos nós levamos. Agora, o que nós vamos fazer? Não é culpa nossa que tinha muita gente, então vamos embora. Foi isso que eles fizeram? Não. Gente, eu também fico pensando, qual dos 4 teve a ideia? Qual dos 4 falou, escuta, ou será que foi o paralítico mesmo deitado? Falou, qual desses 4 teve a ideia? A ideia de subir no telhado. Tem escada de bombeiro lá? Tiveram que arrumar uns pau para subir. Aí tirou a telha Eternite. Era Eternite? Graças a Deus naquela época não tinha essa porcaria. Que é uma telha termostática, serve de forno possível para o água. O telhado, gente, você já viu casa de pau a pique? É igualzinho. Só que ao invés de colocar em cima palha, também colocava-se barro. Quase não chove lá. Aqui a gente coloca telha e barro porque chove muito. Lá não. Você vai no Egito hoje, por exemplo, nenhuma casa tem telhado em cima. Para quê? Porque não chove. Eles faziam uma parede em cima, feita misturado com barro, misturado com palha, e secava. Por isso, quando você vê em filme, a casa parece como se fosse uma grande gruta, porque o material do telhado e o material da parede é o mesmo. Então pensa bem, o cuidado que eles tiveram que tirar. Quebraram, não foi tirar uma telha, não foi desparafusado, não. Tiveram que arrumar uma pedra de ponta, e batendo com muito cuidado, aquilo começou a cair do lado de dentro, algumas pessoas, opa, tem gente aqui embaixo, velho. E o interessante, Jesus, eu acho que o Padre Jonas é discípulo de Jesus mesmo, Jesus continuava fazendo o sermão. Se o padre continua numa boa, pode estar chorando, não atrapalha ele. Eu atrapalho assim. Se quiser berrar, berra quando ele estiver pregando. Eu não, eu fico nervoso, fico irritado. Caiu um pedaço do telhado na cabeça de uma velha lá e Jesus continuou pregando. Abriram um espaço, gente, para passar 4 pessoas. Depois que estava aberto, enquanto isso, onde estava o paralítico? Deitado lá fora. Ele também já está acostumado mesmo a ficar deitado. Tem alguns que nem notam a diferença. Quer que o mundo acabe em morro, para morrer encostado. Preguiçoso. Paralítico deitado lá atrás. Agora começou, feito o buraco, abriu a passagem, agora começa a segunda etapa. E que etapa dificílima. 2 paralíticos tiveram que subir, levando um cipó, porque enquanto 2 estavam abrindo o buraco, os outros 2 foram atrás de embira e cipó. Como é que ia descer? Eles tinham elevador? Eles tinham guindaste? Então vocês imaginam, aí sobe 2, amarra as embiras na padiola, e a padiola mole, hein? Vocês imaginam o tanto que esse paralítico foi berrando. O medo dele cair, a hora que puxava mais o pé, ele, aqui, lá de casa caindo, vai virando, vai lá, e vira para cá, e aquele paralítico rezou muito ali, ele segurando com as 2 mãos ali, tremendo, e vai, cuidado, ai, tá me vendo as costas, ai, vai devagar, vamos cortar, vamos desistir, não, chega, tá vendo nem tanto, não quero ir não. E Jesus continuava o sermão. Com muito custo subiram o homem. Aí ficou os 2 segurando ele lá em cima do telhado. Os outros 2 que estavam lá embaixo, tentando. E aí também se caso fosse cair.
subiram pelo mesmo lugar. Agora os 4 lá de cima. Aí começa a operação enterro. Você já viu como é que desce túmulo, caixão no túmulo? Que pega 4 ganchinhos assim, vai descendo? Fizeram isso? Agora eles tiveram que amarrar o cipó em cada extremidade da padiola e foi descendo. E eu fico imaginando Jesus estava rachando o bico, mas não podia rir. Jesus virava, tomava água. Quando vê aquele gente, pena que a Canção Nova não estava no ar ainda para filmar. Você já pensou que filmagem? Você já pensou certos câmeras nossos? Os câmeras iam subir lá em cima, assim, e ia ter um câmera que ia sentar em cima do paralítico para pegar bem a cara dele descendo, hein? E a carinha de Jesus? Jesus estava adorando, porque ali ele estava tendo material para dar um ensino espetacular, tão espetacular que Marcos, Lucas e Mateus contaram essa história quantos anos depois? E com uma riqueza de detalhes. Aliás, São Marcos achou que essa era uma das histórias mais importantes a ser contadas, tanto que ele coloca no 2º capítulo do evangelho dele. E num evangelho de 16 capítulos ele reserva 12 versículos para contar essa história nos mínimos detalhes, porque foi uma história fundamental para eles. Jesus parecia que continuava rezando, a gente não sabia o que ele estava fazendo, mas que ele estava rachando o bico de dar risada, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E descendo, sobe para o outro lado, ao seu lado aí, porque os 4 de cima, a gente olhando de baixo sabe que tem um lado mais torto, mas de cima não sabe. Aí a turma foi abrindo, né? Porque alguns notaram que o paralítico já estava em cima da cabeça dele. Aí já veio um correndo, já com um leque para danar. Deitaram o paralítico. Jesus esperou dar tempo dos 4 colegas descer, porque vocês acham que eles desceram igual o Homem-Aranha pelo próprio cipó? Não, aquilo ali era sinagoga, eles tinham que respeitar o lugar. Deram a volta com muito respeito, vieram. Chegou lá, Jesus já tinha realizado o milagre. Parece que Jesus não está nem aí mesmo. O homem é paralítico. E Jesus fala em pecado. Não sei que alguma coisa não está errada, não. O homem não confessou nada. Por que parece que Jesus muda de assunto, se ele nem tinha começado um assunto? O que motiva Jesus? Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o tempo, que eu falei, a operação todinho, e por uma abertura desceram o leito em que jazia. Esse jazia também significa que o paralítico estava mais para lá do que para cá. Quando escreve assim, aqui jaz o fulano, jazia significa que está morrendo. Isso significa jazia. Não é só deitado, não. O homem está morrendo. Aquilo já está fedendo. Jesus, agora esse plural aqui me emociona. Vendo-lhes a fé. Esse lhes aí é de quem? Dos 4. Nós não sabemos se é o pai, a mãe, o irmão, o colega, a mulher, o marido, o filho. Nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei: se você tem uma pessoa dessa na sua família precisando de um milagre, ainda não aconteceu porque você ainda não arregaçou as mãos. Isso eu não tenho dúvida. Qual é a paralisia que você tem na sua casa? Eu não sei. Não sei se o seu marido é aquele paralítico que anda, mas que está sempre enroscando no mesmo lugar. Ele vem do serviço e para no bar, e ali ele fica completamente paralítico, só tomando, e depois vai para casa, sempre tem 4 ali para levar ele. E o triste é que às vezes os 4 que levam estão no estado pior do que ele.
Os 4 bêbados chegou em casa, bateram na porta, a mulher abriu e falou: dona, vê qual dos nós 4 aqui é o marido da senhora? Acha aí quem que é? Que nós já estamos campeando faz tempo. Eu não sei se a sua paralisia é aquela depressão, que você acorda cedo e já é de tarde. Como é que você está, meu filho? Padre, tá levando, né? Fazer o quê, né? É a vida, né? A gente tem que aceitar a vontade. Vontade de Deus, não, senhor. Vê se Deus quer uma anta empacada feita assim, ora, está na hora de mudar. Eu não sei se o paralítico é o seu filho, não sei, talvez seja. Tem jovem hoje que você olha e acha que é paralítico, eles não levantam nem para beber água. E a mãe, mas também merece, porque para que educou se daquele jeito? Bem feito, aqui se faz, aqui se paga. Eu não sei. Agora o que eu tenho absoluta certeza é o seguinte: sabem por que essa anta empacada da sua família ainda não foi curada? Ou então rasga o evangelho. Porque Jesus ainda não viu a sua fé. Sua fé precisa ser vista por Jesus. Se você quer esse milagre, externalize a sua fé. Vendo-lhes a fé significa que Jesus está observando. E para falar bem a verdade, quem observa a sua vida vê muitas coisas, menos fé. Vê até aquele plural que não é de fé, é fezes. Não pense que excesso de fé vira fezes, não, senhor. O que Jesus está vendo na sua casa é outra coisa. Vendo-lhes a burrice, vendo-lhes a antice, vendo-lhes a irritação, vendo-lhes as brigas, vendo-lhes as discussões, vendo-lhes as lamúrias, Jesus não pode fazer milagre nenhum. Para que Jesus possa ir primeiro na raiz da enfermidade, porque ele também não vai direto na enfermidade, não. Jesus vai na raiz da enfermidade, porque andar ou não andar é só um detalhe. Jesus só poderá ir na raiz da enfermidade se ele conseguir ver. Ver significa, eu preciso externalizar. O apóstolo vai dizer: mostra-me o tamanho da sua fé. Se fizer uma pesquisa no Brasil, vai dar um resultado interessante. 90% dos brasileiros dizem que tem fé, mas ainda perde para o inferno. Porque segundo a Bíblia, 100% dos demônios têm fé. Então rasga a Bíblia. A Bíblia diz que o demônio tem fé, mas é uma fé que não dá de ver. É uma fé, é a fé da nova era. É fé de feder, de fedor. Eles até acreditam em Deus, mas não traduzem isso em gesto concreto. Não externalizam, não praticam as obras da fé. A fé precisa ser vista. Muitos de vocês até afirmam assim: ah, padre, eu tenho muita fé. Deixa eu ver a sua fé. Como é que nós vemos a sua fé? Porque, para falar bem a verdade, o que a gente vê na sua vida não tem nome de fé, não. A gente vê muitas outras coisas no seu jeito de andar, de falar, de se vestir, de se despir, de comer, de beber. A fé precisa ser vista. E esse ver é muito mais do que enxergar. Essa fé precisa ser apalpada. E Jesus, além de não facilitar nada,
Jesus não encurta caminho também. Porque seria fantástico, na hora que subiu o paralítico, então Jesus mandasse todo mundo ficar em silêncio. Dizer, gente, um momentinho, por favor, eu estou vendo aqui que tem 4 rapazes, 4 senhoras aqui, inclusive que a gordona, estou até com medo de cair. Eu estou vendo esses 4 aqui tão interessados. Vamos fazer uma oração por eles, por favor. Estende a mão suas na direção dele, lá nós vamos rezar. E não podia nem mandar o homem levantar e andar, porque ele ia cair no buraco que estava feito. Jesus não! Jesus espera até o final. Jesus não trabalha com resumo. Ele quer ver a fé inteira. Começo, meio e fim. O que as pessoas, o que seus vizinhos, vamos pensar numa pesquisa. O jornalista vai entrevistar os vizinhos seus. E aí, tá vendo? Então a senhora já está. É a senhora que está contando. Porque quando a pessoa começa a imitar locomotiva, a coisa não está bem. As 3 coisas no mundo que apita. Uma delas é a pessoa desesperada. Quanto tempo vai? Quando fez isso? Você já sabe. Não é já o trem que está vindo, não. É o outro trem que está voltando já, com mais peso ainda. Então imagine se o repórter chegasse, não se identificasse, mas fosse dos seus vizinhos e perguntasse: o que vocês veem aí dessa família que mora do lado? Quantos você acha que iam dizer que vê a fé de vocês? A gente vê que é uma família de muita fé, de muita garra. É uma família que já passou por tantas situações difíceis, mas que contornou. A mãe deles é impressionante. Olha, rapaz, é uma veinha baixinha, amarra o cabelinho na nuca, mas essa veinha é danada, velho. Aqui todo mundo respeita ela. Porque 6 horas quando bate o sino, 6:05 ela já está lá na igreja. É uma mulher de fibra, é uma mulher que ajuda. Olha, eles são pobres, mas de uma generosidade que impressiona. Sabem partilhar o que tem. Isso que eu estou falando, eu posso falar da minha mãe. Não sei se você pode falar da sua. Cada um fala que pode. Mas será que os seus vizinhos podem falar isso de você? Ou a hora que você perguntar, eles vão fazer igual a senhora. É melhor a gente não falar, porque não gostamos de falar da vida alheia. Mas esse pessoal é um pessoal meio problemático, né? Eles são protestantes. A mulher é macumbeira. O marido bebe e tem amante. Também eu não sei como é que essas mulheres ficam com o homem daquele, porque o homem feio, nossa senhora. Fala assim também, o marido apanha da mulher, mas só quando bebe. Mais bebe, mais bebe. O tempo todo. O que será que os seus vizinhos falariam de você? O filho, coitado, você vê com 17 anos de idade, que cabelo. Tem até o desenho de uma estalta desenhada aqui no ombro. Morava no Rio, não no Rio de Janeiro, não, no Rio lá. Foi salvo de uma pescaria. Pode ver que ainda tem um pedaço de anzol que está pendurado aqui no nariz dele. Pegou aqui também um anzolzinho aqui na sobrancelha. Coitado. Estava afogando. Foi os pescadores que salvaram ele. Olha o restinho aí do anzol. Foi salvo. O que falariam de você, meu irmão? Não adianta você dizer que tem fé. Isso não é muito difícil. Já disse, se fizer essa pesquisa no inferno, dá 100%. Todos os demônios acreditam.
mas o que eles fazem. Aqui está um problema: passar dessa fé intimista. E Jesus vai tratar desse assunto. Pena que eu não tenho muito tempo para explorar a passagem, mas Jesus vai tratar desse assunto aqui, quando vai falar do intimismo dessas outras antas que estavam ali sentadas, mas não estavam ouvindo Jesus, os escribas, que é o mesmo parente daquele povo que o padre falou na missa de ontem, e primo irmão daqueles que ele falou na missa anteontem. Esse povo aí. Está na hora de sair dessa fé intimista. Essa fé, a nova era quer que você tenha. Inclusive criaram várias religiões aqui no Brasil para isso. Aqui no Brasil há religiões que usam o nome do cristianismo, mas que são consequências diretas do projeto da nova era sobre o Brasil. Principalmente essas religiões que pregam a teologia da prosperidade, essa religião que bota um crucifixo enorme no teto, mas é em neon, que não compromete com nada e que diz: você pode ser da religião que você quiser, continue sendo católico, espírita, importante é que você venha aqui e dá um cheque seu, faça a sua oferta. Isso é o cristianismo da nova era. Isso não tem nada a ver com o cristianismo de Jesus. Isso não tem nada a ver com o cristianismo de João Paulo II, não. É preciso sair desse intimismo. Gente, agora vamos fazer o contrário. O que vocês acham que daria uma pesquisa dos jornalistas? Hoje deve ter uns 600 jornalistas lá, dos 100 países do mundo, lá em frente à pracinha, uma pracinha pequenininha, um pouco maior que esse rincão aqui, a praça em frente à clínica lá, o Hospital Gemelli, onde está o Papa. Vocês imaginam se fizessem essa pesquisa para os médicos, para as enfermeiras, para os vizinhos de quarto, sobre aquele paciente que está lá? A primeira coisa que iam dizer dele é a fé, que no caso dele dá de ser vista, inclusive, como eu disse ontem, pelo mundo inteiro, porque ele expõe a sua fé. Você é da geração João Paulo II? Então, meu filho, minha filha, demonstre a sua fé, faça com que a sua fé seja explícita, e não esse pensamento intimista, fechadinho, porque isso não salva ninguém. Eu quero ver os frutos da sua fé. Eu quero ver a sua... Você tem fé? Mostra-me a sua mão. Deixa eu ver a sua mão. Deixa eu ver se tem calo de quem carrega a padiola dos outros. Mas não tem nada, meu filho, porque a sua mão está suavezinha, mais leve e suave que uma gelatina. Você tem fé? Deixa eu ver o seu joelho. Quantas mães, quantos pais carregaram a família inteira de paralítico? E aí é o contrário. Eu conheço mãe que já carregou 4 filhos e um marido paralítico nas costas, mas carregou porque tinha calo no joelho, carregou porque tinha calo nas mãos e na alma, que sangrava a sua alma diante de Deus. É dessa fé que nós precisamos. É da fé daquela, a mãe dos Macabeus, aquela senhora que tinha 7 filhos, e o mundo inteiro contra ela, e todo o rei pedindo pelo amor de Deus que ela fizesse um daqueles filhos desistir, e ela virava e dizia para ele: tomara que vocês não me decepcionem, tomara que tenha valido a pena eu carregar vocês na minha barriga, morra feito um homem que vocês são. Por isso que a Bíblia diz que ela tinha um espírito varonil. É uma mulher macha, uma paraibana, sim senhor. Essa é a fibra, essa é a fé. Olha, o Evangelho fala de Nossa Senhora. Isabel viu a fé de Maria. Leia o livro do Padre Jonas. Quanto tempo Isabel ficou escondendo dentro da sua barriga um milagre? Você precisa entrar na luta pessoal para resolver os problemas da sua vida íntima. É a mesma expressão usada aqui, o intimismo dessa fé farisaica, dessa fé dos escribas.
qualquer um viu a fé de Maria. Lucas disse: Maria naqueles dias levantou-se, olha o grande tema nosso, e foi às pressas, e lá foi trabalhar de empregada doméstica. É a mesma Maria que vai estar em Caná da Galileia. E ali, mais uma vez, as pessoas irão ver a fé de Maria, quando ela chama aqueles servos, e embora Jesus tivesse dado aparentemente uma resposta dura para ela, ela olha para ele e fala: estão vendo quem vai budinho lá? Façam tudo o que ele vos disser. E saiu, olhou para Jesus e falou: você verá. Isso é fé. Então você está demonstrando que tipo de fé? Essa fé da nova era? Essa fé, você acredita em Deus igual acredita em horóscopo? Você reza igual lê horóscopo? Vá para o meio do inferno. Essa fé Jesus não pode ver. E se ele não vê a sua fé, ele vai ver outras coisas contrárias à sua fé, porque isso também a gente demonstra. Olha o texto aí. Essas antas que estavam do lado, estavam ali sentadas algumas antas, talvez na sua Bíblia a tradução seja diferente, a minha eu que fiz, que diziam uns aos outros. Isso é muito comum também nesse tipo de anta. Além de não fazer nada, fica só no comentário. Como pode esse homem falar assim? Ele blasfema. Como quem tem essa fé intimista consegue com tanta facilidade criar um carimbo na vida do outro. Essa é a marca registrada dessa fé da nova era. Com muita facilidade a pessoa já dá uma carimbada: isso aí não vale nada, isso aí não presta, isso aí blasfema. Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos. Pelo amor de Deus, não vão vocês achar que Jesus era feito a mãe de Ná, que ficava lendo as ideias dos outros. Jesus não é um bisbilhoteiro. Jesus não fica mexericando para ver o que você está pensando ou deixa de pensar. Jesus é um especialista em ver o que você externaliza. Aqueles 4 homens falaram o que para Jesus? Acha aí na sua Bíblia qual é a oração que esses 4 homens fizeram. O que eles pediram para Jesus? Ó Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Trouxemos aqui essa anta empacada, sem misericórdia, que está há muito tempo com problema, já tem um cascão nas costas, e que está sofrendo aquela coisa desesperada, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, cure ele, Senhor. Nada. Eles externalizaram a oração. Eles fizeram a oração das mãos. Eles fizeram a oração do cipó. Eles fizeram a oração da envira. Eles fizeram a oração do telhado. E Jesus viu, vendo-lhes. Eu risquei umas 18 vezes embaixo dessa expressão na minha Bíblia. Vendo-lhes a fé. Faça isso na sua. Do mesmo jeito que Jesus, vendo-lhes a falta de fé dos escribas, vendo que eles estavam ali só mexericando, que eles estavam ali só na conversa, que eles não queriam dar um passo a mais, que eles estavam ali não era para aprender de Jesus, mas era para poder feito em Jesus. Tem gente que vai num lugar não é para saborear a festa, é para depois ficar falando mal da festa. Tem gente que vai à missa não é para rezar, é para poder feito. Isso tem gente, talvez aqui não tem, mas em outro lugar tem, graças a Deus. Ainda tem que na sua comunidade não tem isso. Principalmente hoje, que nós estamos tudo aqui, como lá na comunidade não tem. Eles estão felizes da vida lá. Jesus precisa ver a sua fé. E quando ele vê, ai que coisa espetacular. Gente,
Há situações da nossa vida, escrevi um livro chamado Roteiros Bíblicos de Cura Interior sobre esse tema. Há situações da nossa vida em que a gente não consegue nem rezar. A gente está tão escangaiado interiormente, a gente está tão ferido, a gente está tão machucado, a gente está tão decepcionado, está doendo tanto aquela perda, está tão difícil aquela situação, que a gente não consegue rezar com a boca. Por isso que não acredito nessa história que tem orações mágicas, não. O demônio também pensou que tinha esse negócio. Falaram para ele que se ele rezasse o Salmo 90 era tiro e queda. Ele foi lá na tentação de Jesus. Nós vamos ver daqui uns dias de novo o replay dessa história. E rezou o Salmo 90 de cor. Jesus está aqui para você, galera. Jesus combateu o Salmo 90 usado de forma errada com o Deuteronômio, a lei, a palavra. Nem só de pão vive o homem. Busque o essencial. Não existe essa oração mágica. Há situações da nossa vida em que a dor da nossa alma está tão dilacerada, a gente está tão decepcionado. Primeiro decepcionado com a gente mesmo. Você nunca se decepcionou com você? Oh meu Deus, para que eu fui fazer um negócio? Não, eu não acredito que eu fui fazer um negócio desse. Mas onde que eu estava com a cabeça? Mano? Há situações que você se decepciona com as pessoas ao seu redor. Você se decepciona com o marido, com a mulher, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o colega de comunidade, com o padre da sua comunidade, com o bispo da diocese. Você decepciona. Mas pior é quando a gente se decepciona com Deus. Oh meu Deus. Porque a gente está tão tapado que a gente está achando que é Deus que fez o erro. Por que Deus permitiu? Deus não permite, não. O mal entra no mundo de enxerido. O mal entra no mundo contra a vontade de Deus. Mas você não enxerga isso. Então, meu irmão, minha irmã, essa fé precisa ser vista pelas obras de fé. Não é obra do fazer pelo fazer. É obra da fé. É a fé que tem que ser externalizada. É a fé que tem que ser concretizada. E Jesus enxerga essa fé. Essa é a especialidade de Jesus. Aonde Jesus percebe uma fumacinha, aquilo é igual Elias, quando lá em Haifa já tinha avisado que ia chover. Depois que ele matou os 450 sacerdotes do Baal, e ele manda, enquanto ele está rezando na gruta, lá no Carmelo, ele manda o auxiliar dele, olha no mar, é uma região lindíssima, Haifa, tem um morro imenso, você olha e você vê o oceano assim, aquele mar maravilhoso, aquilo é um horizonte que se perde. Aí o Elias rezando, está vendo alguma coisa, alguma nuvem? Nada, está azulzinho. Volta, olha de novo. De repente o homem vem correndo e fala, tá subindo uma nuvenzinha, tamanho de uma mão. Gente, que tamanho de nuvem? Isso aí não dá chuva nenhuma, não dá. Não dá porque não tem fé. O Elias falou, o que você está falando? Uma nuvenzinha do tamanho de uma mão? Então corre! Senão você vai atolar no caminho. Que coisa espetacular. Isso só a fé faz você enxergar. Você olha para uma nuvem do tamanho da mão e você vê um toró. Você vê uma chuva espetacular. Jesus está olhando também para ver. Nem se sobe uma nuvenzinha do tamanho da unha, se não der do tamanho da mão, para transformar isso em chuva de bênção na sua vida. Mas o que ele enxerga? Infelizmente ele não vê a fé. Ele vê esses pensamentos íntimos estragados. E aí ele não pode ir na causa. Que coisa espetacular. Vocês acham que Jesus queria humilhar esse coitado desse paralítico? Você acha que Jesus falou para ele, perdoados são os teus pecados, para humilhar ele? Para falar, seu pecador, safado, ordinário, você está paralítico desse jeito porque você andou fazendo muita coisa errada, com fé e você fazer o que você fez. É para isso que Jesus diz? Não. Mas Jesus precisa ir na causa. E Jesus tinha percebido uma coisa, gente. Se esses 4 rapazes
ou 4 senhoras, ou 4 senhores, sei lá quem foi esses 4, que era 4 evangelhos diz. Talvez sejam os 4 evangelistas, talvez sejam os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu não sei quem são esses 4, talvez sejam os 4 elementos constitutivos do universo, eu sei lá, talvez seja o 4º dia que Jesus chega lá em Betânia e Lázaro já tinha morrido, talvez seja o 4º dia da festa em Caná, eu não sei que 4 são esses, eu não sei, mas quando Jesus percebeu, viu que esses 4 foram capazes de fazer tudo o que fizeram, e não chegaram lá espalhafatosos, berrando: olha Senhor, olha, nós trouxemos ele lá, nós estamos vindo lá de Beersheba, nós levamos 4 horas de viagem, Senhor, e foi tão difícil, quase que ele caiu sobre aquele atrás, quase que ele caiu, bateu a cabeça da senhora, fiquei tão preocupado. Nossa Senhora não era nem famosa na época, não podia nem pedir para ela, toda aquela dificuldade, falar nada. Eles mostraram a fé. Jesus, quando olhou, e aí parou de rir e começou a sorrir, porque ele riu, achou engraçado, agora ele sorriu porque ficou alegre. Essa é a diferença de rir e sorrir. Sorriso brota de dentro do coração, sorriso vem da alegria, o riso vem de uma coisa engraçada, de uma coisa cômica. Aí Jesus parou de rir e começou a sorrir. Jesus gostou, e Jesus foi direto ao ponto principal, aonde estava a causa dessa paralisia: o pecado. Teus pecados te são perdoados. Por acaso os 4 colegas que trouxeram o moço reclamaram do que Jesus falou? Olha aí no Evangelho, vai ver que tem na sua, não tem na minha. Por acaso o moço, ele era paralítico, não era mudo. Ele falou: Senhor, o senhor vai me desculpar, mas eu não tenho pecado nenhum, eu não estou pedindo perdão para o senhor, o que o senhor vem oferecendo perdão para mim? O rapaz comentou alguma coisa? Os 4 colegas comentaram? Quem comentou é o grupo seu. Tá vendo? Cada vez que você não foi chamado para comentar nada, você não é parente da vítima, você não é nada. Por que você vai de enxerido? Deixa de ser besta. Mas também prepara por lado. Já ficar comentando. Por que fica perdoando o pecado? Quem é ele para falar que está perdoando o pecado? Aí Jesus olhou para eles, e como não viu a fé, viu outra coisa. Jesus foi na causa deles também. O que é mais fácil dizer? Perdoar-te são os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Isso Jesus falou para eles, porque para o paralítico é agora que Jesus vem. Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos íntimos pensamentos: por que pensais isso em vossos corações? Isso aqui também eu risquei várias vezes aqui. Por que pensais isso em vossos corações? Gente, nós pensamos e gestamos a nossa derrota aqui no coração. Eu falava ontem, a maioria das enfermidades que você tem foram gestadas na cabeça ou no coração, pelo pessimismo, pela angústia, pela decepção, pelo pecado. Sabe, você quando tem um pecado, essa época é importantíssima, a época da quaresma, porque você tem pecado que você sabe que cometeu, e você fica se condenando, você fica remoendo o pecado. Vai confessar o seu pecado, vai abrir o seu coração diante de um sacerdote, que talvez seja até pior do que você, mas só ele pode dizer: eu te absolvo dos seus pecados. Foi Jesus que fez essa associação entre essa paralisia e essa paralisia que eu também associei: a paralisia da droga, a paralisia da falsa doutrina, a paralisia da depressão, a paralisia do alcoolismo, a paralisia da prostituição. Elas têm uma íntima relação com o pecado. Mas aqui há algo muito sério, que infelizmente o mundo moderno perdeu a noção do pecado, principalmente daquilo que fala Raniero Cantalamessa:
o pior de todos os pecados, o pecado que nós cometemos contra os direitos de Deus. Porque hoje fala-se muito nos direitos humanos. Aqui no Brasil já é assim. Aqui no Brasil, se você colocar a mão num ovo de tartaruga, você vai preso. Agora, manipulação genética de feto para as experiências embrionárias de células tronco, isso aí não tem importância. Gente, não tem problema. Aqui no Brasil, se você for pego roubando um filhote de papagaio, você vai para a cadeia. Agora, se você matar o guarda florestal, você tem direito à liberdade de processo, responder, e talvez nem vai ser preso. Porque vale mais o fiotinho do papagaio do que o guarda florestal. Vale mais o ovo da tartaruga do que o óvulo fecundado de um ser humano. Esse é o grande pecado contra Deus. Jesus por isso está dizendo: teus pecados te são perdoados. Que coisa fantástica. Ah, como eu queria ouvir essa palavra de Jesus hoje para mim. Jesus não condenou. Jesus não falou: ô meu filho, queria que você reconhecesse que você está nesse estado porque você tem muito pecado. Jesus disse para ele que todos os pecados dele estavam, mas ele não pediu perdão. Não pediu? Ele confessou? Sim ou não? Sim, na frente de todo mundo. Na hora que ele saiu lá dos cafundó do Judas, e era bem pertinho mesmo onde ele morava, ali do lado onde o Judas perdeu a bota, foi ali do lado. Quando ele saiu de lá e fez essa longa viagem na padiola, e puxando um lado, segurando a dor, você sabe, a pessoa paralítica não quer ser mexida. Por que tem agora aí a lei que diz que para tirar a carteira de motorista tem que fazer curso de primeiro socorro para saber como não deve pôr a mão no doente quando se encontrar um acidente? É um curso. Olha, o Brasil é uma coisa espetacular. Vou dar um curso para você saber o que não deve fazer. É uma aula, você precisa aprender isso. Saber que quando der um acidente você tem que ficar de longe, mas o máximo que você pode fazer é enfiar a mão no bolso, tirar o texto, rezar Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, para que o bombeiro chegue logo, porque não pode, tem que mobilizar a pessoa, tem que pôr aquele clergyman enorme no pescoço, fica lá, e a pessoa está lá, não mexe nada. Quando esse paralítico aceitou, quem será que pediu? Isso aí o Padre Flores podia ensinar depois para nós, que ele estudou essa parte quando eu estudei aí. Quem será que pediu para levar o paralítico a Jesus? Foi ideia dele? Foi ideia da mãe dele? Da mulher dele que não aguentava mais? Tem que lavar ele todo dia, porque a Johnson tinha parado de dar o fraldão descartável. Estava difícil para enfiar com comadre embaixo dele. Quem será que teve a ideia? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Jesus pôde ver-lhes a fé. Então, quando Jesus viu que esse paralítico estava sendo trazido, quando Jesus viu a fé daqueles quatro, quando viu que eles não desistem, quem tem fé não desiste. Aliás, quem tem problema não desiste, não. Desiste é quem não tem problema. Quem não tem problema, vírgula, cria-os. Ponto de exclamação. Quem tem problema vai atrás. Não desiste, não. Insiste, persiste, dá cabeçada, dá paulada, vira, grita, berra, chora, mas vai. Ah, gente, quando Jesus viu, Jesus estava diante da mais linda confissão. Aquele rapaz não ficou escondidinho dentro da casa dele, como às vezes a gente recebe pedido. Ai, padre, o senhor podia, você vai pregar lá não sei aonde, padre, o senhor podia ir lá na casa do fulano, porque ele não pôde vir aqui, mas ele é muito rico. Aqui, você, jacaré, por que ele não vem aqui? Aquele homem estava se confessando, e por isso Jesus derramou sobre ele o rio da sua misericórdia. Teus pecados estão perdoados. E que coisa linda, ele acolheu o perdão de Jesus. E os colegas também, quem reclamou foram as antas.
Então, que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados te são perdoados? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, bando de besta, para que conheçais, Jesus está falando para eles ainda, o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra agora. Inclusive o tradutor da Ave Maria colocou entre parênteses: Jesus vira-se para o paralítico, porque ele está falando é para a santa que está ali na frente dele. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, até agora você foi carregado, e vai para casa. É isso que Jesus quer falar para você hoje também. É isso que Jesus quer falar hoje para os seus paralíticos. Então, meu irmão, minha irmã, saia do grupo dos escribas, os especialistas em comentar a vida alheia, os especialistas em desânimo, aqueles que ficam achando teses justificativas para fazer com que você permaneça na sua cama. E peça hoje uma grande graça ao Senhor, a graça de achar gente que leve você até Jesus, a graça de ter amigos, parentes, família, que quando for preciso, junta de 4. Sinal que só um não dava. Ah, padre, meu filho é muito rebelde, ele não gosta de ir na igreja. Junta a senhora, o seu marido, mais a avó e o vô, pega um no braço, outro no outro, outro na perna, leva, já que é paralítico mesmo, leva. Será que nós já juntamos todas as forças? Será que já fizemos essa trajetória? Será que temos a coragem de subir, de cavucar esse telhado? Quem sabe que eles não arrancaram isso na unha ou no dente? Ache alguém que leve você até Jesus. Hoje Jesus quer olhar para você também e dizer: teus pecados são perdoados. E depois olhar no íntimo da sua alma e dizer: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Isso. Toma o teu leito, a sua história, a sua dificuldade. Vai para casa depois desse acampamento restaurado, curado, liberto, porque o Senhor me ama e me perdoa, porque o Senhor restaura a minha vida, porque o Senhor hoje quer fazer esse grande milagre. Essa é a grande palavra que o Senhor tem ao meu ouvido e ao meu coração. Levanta-te, saia desse marasmo, saia dessa paralisia, saia desse abismo, saia dessa situação que você acabou criando, que foi amarrando você de pecado, de infidelidade. Hoje teus pecados te são perdoados, mas para isso, pega a tua cama, pega o teu leito, não larga as coisas jogadas por aí não. Você precisa assumir a sua história, você precisa assumir a sua vida, porque chega uma hora que nós temos uma absoluta certeza: não dá mais para voltar a ser correr. Chega uma hora em nossa vida que nós nos convencemos: agora a gente tem que ir de um jeito novo, porque largamos lá, nos pés de Jesus, a paralisia dos nossos pecados, e o pecado que nos paralisa.